Fala, meu querido concurseiro, fala, minha querida concurseira, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta com mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre noções de pedologia, ciclagem de nutrientes e classificação de solos, tá? Eu quero dizer de antemão que é um tema que eu demorei muito para trazer para vocês, porque não é minha área de especialização, mas tudo que eu aprendi nessa preparação, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Então, vamos que vamos, bora pro conteúdo. Como sempre, aquele recado para quem está chegando no canal, né? Se você conhecer o canal, se você assistir os vídeos, quiser futuramente contribuir com o trabalho, pode fazer isso através de doações via LivePix, usando a câmera do celular, não funciona com o aplicativo do banco, que é uma intermediadora de pagamento, ou pode considerar se tornar membro a partir de R$ 4,99, tá ok? Bora lá, bora pro vídeo, vamos falar sobre noções de pedologia. Primeiro que assim, né, o que é que a gente sempre faz aqui? A gente começa os vídeos falando sobre conceitos e definições. Então, conceito, pedologia é o ramo da ciência que se dedica ao estudo dos solos, certo? E o que é que vai ser solo? Aqui eu trouxe uma definição que eu tirei diretamente do site da Embrapa. Inclusive, eu vou deixar no referencial aqui abaixo esse site da Embrapa, que é muito bom. Ele contém muita informação a respeito dos aspectos de classificação do solo, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Ele traz uma série de atributos para classificação. Então, assim, é um site riquíssimo. A Embrapa é um patrimônio que nós temos, né? Vamos falar a verdade. Inclusive, quem está estudando aí para a Embrapa, meus parabéns, tomara que dê tudo certo, que é um local formidável. Então, vamos lá. Trabalhando em cima do conceito da Embrapa. Coleção de corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas. Isso aqui já me pegou em um concurso, tá? Quando eu não me recordo se eu acertei a questão, mas essa parte aqui me pegou em um concurso, acho que foi no concurso do IF Baiano, que teve uma questão sobre solos. Então, quando você vê aqui, não é só a fração sólida que vai compor o solo, certo? O solo ele é um agregado de componentes. Para além dos componentes minerais, você vai ter componentes orgânicos. Inclusive, fala-se muito isso, né? Que na perda da fração orgânica do solo, você acaba tendo um processo de comprometimento de sua fertilidade. Você mata o solo, né? Então vamos lá. Né, tridimensionais, dinâmicos, ou seja, eles passam por processos constantes, inclusive os ciclos de nutrientes, os ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água, tudo isso aí vai transformando o solo, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre pedogênese, que é o processo de formação do solo, e vocês vão ver que é um processo que ele não é estático, ele está em constante evolução. Só que assim, é uma evolução que vem em tempo geológico, é no tempo da Terra e não no nosso tempo, né? A pedogênese ela não ocorre do dia para a noite, certo? Formado por materiais minerais e orgânicos, como eu falei agora há pouco, que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta. Contém matéria viva, e aí quando a gente fala de matéria viva, você vai ter o que no solo? Você vai ter fungos, você vai ter bactérias, você vai ter as plantas, você vai ter tudo isso aí trabalhando e formando um o componente orgânico, né, sem o qual o solo ele não teria a fertilidade para sustentar inclusive a a matéria não, desculpa, né, os organismos vivos, né, as próprias plantas que habitam sobre ele. "Ah, como assim? Mas se as plantas são componentes, sem elas ele não se sustentaria?" Sim, porque se você perde a fração orgânica do solo, inclusive as plantas, a gente falou sobre isso quando a gente falou do bioma amazônico, né, que a Amazônia existe em grande parte em função dela mesma, ela tem um processo de ciclagem muito eficiente e ela consegue se sustentar. Quando você tem um processo de retirada, com a perda dessa fração da vegetação, quando a vegetação vai se restabelecer, ela não se restabelece como uma floresta. O que se estabelece é uma formação savânica, tá? Então você vê que até as plantas que estão ali, elas vão compor, né? E elas vão fornecer a matéria orgânica que vai entrar nesse ciclo de nutrientes aí, que vai garantir a fertilidade do solo também. Então ela meio que se retroalimenta. Podem ser vegetados na natureza, onde ocorrem, e eventualmente terem sido modificados por interferências antrópicas. Então você tem solos que são lixiviados, ou seja, cujos nutrientes foram lavados superficialmente em processos de irrigação, por exemplo, os solos que passaram por processos erosivos extensos, como as vassourocas, em decorrência da degradação do solo em virtude da atividade humana. Então, ele tanto pode ser o solo natural ou ele pode ser o solo antrópico, né? Antropizado. Ele não deixa de ser solo, ele vai ser sempre solo enquanto ele for esse agregado de componentes que tiver ali
na cobertura da superfície terrestre. Aí, quando é que deixa de ser solo? Por exemplo, quando você tem um processo de mineração, por exemplo, muito extenso, muito profundo. Você às vezes retira todas as camadas de solo até exibir a rocha matriz, que é o objeto, né, a jazida mineral, que é o objeto de interesse da mineração. Ali você vai ter uma superfície que não vai estar coberta de solo, ela vai estar exposta ali o quê? A rocha, tá? Então, o solo, ele é essa fração transformada das rochas, né, que vai agregar todos esses outros componentes, né? Quando é rocha exposta, a gente não vai se referir como solo, beleza? Então, o solo ele vai se formar através de um processo denominado pedogênese, que é o processo de nascimento, de formação dos solos. E ele ocorre através de uma série de processos. O primeiro deles, gente, é o intemperismo. O que é o intemperismo? O pessoal simplifica falando que é a erosão, mas não é só a erosão, né? É um processo mais complexo, onde ele se desgasta, né? A rocha matriz, né? Você tem originalmente, vamos lá, a a formação do solo ele começa geralmente a partir de rochas, tá? Você teve processos geológicos, que você teve a formação de rochas magmáticas, formação de rochas sedimentares, de rochas metamórficas, enfim. Beleza, formaram-se as rochas, certo? Você tem aí o processo, a partir disso aí, né, dessas rochas que estão expostas principalmente, um processo de degradação dessas rochas em frações cada vez menores. Esse processo de degradação ele pode ser mecânico, né, pode ser físico, né, o vento ali vai batendo, vai trazendo particulados que vão batendo ali lentamente naquela rocha por anos e anos e anos. Você tem a ação das águas, tanto superficialmente, como em termos de infiltração, que vai também transformar essa rocha, né, vai tornar ela mais suscetível a determinados processos também de quebra posteriormente. Você tem o processo, por exemplo, de água, uma vez infiltrada dentro das rochas, né, nas fendas das rochas, em processo de congelamento e derretimento. Quando ela congela, ela expande, quando ela derrete, ela escoa, e aí você vai tendo cada vez mais o alargamento de fendas e a abertura de novas fendas e a quebra dessa rocha. Você vai ter processos químicos, como eu falei, né? A água vai infiltrando ali, vai dissolvendo determinados materiais minerais ali e vai mudando a composição dessa rocha. Em caso de rochas calcárias, por exemplo, ela vai tornando aquilo ali cada vez mais quebradiço e ela vai desmanchando aquela rocha, tá? E você tem os aspectos biológicos também, que vão agir tanto de forma mecânica, como o caso das raízes das árvores, como outros componentes biológicos, que vão agir na transformação, na ciclagem desses materiais, né, desses minerais ali que estão dispostos naquela rocha em processo de intemperismo. Então, tudo isso junto vai gerar o processo de desgaste e vai gerar a fragmentação, o fracionamento daquela rocha ali em grãos, né, em uma granulometria, ou seja, uma medida de grão cada vez menor até ele se tornar arenoso, siltoso, argiloso. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais na frente, tá bom? Você tem o processo de translocação, que é o processo de movimentação de partículas, tanto para cima quanto para baixo, né? Para baixo pela percolação ali, né, da água através do solo, para cima através de uma dinâmica de capilaridade, que eu não estudei essa parte da física, eu não vou mentir para vocês e também não vou trazer coisa que eu não sei explicar. Então, existe uma dinâmica de capilaridade em que minerais também podem subir, e aí você vai tendo essa troca de minerais e compostos orgânicos entre as camadas, de forma que isso aí vai transformando as camadas de solo, e a gente vai ver isso no perfil de solo, formando diferentes tipos de solo de acordo com o perfil de solo que vai derivar desse processo. E você tem o processo de umificação e mineralização. O processo de umificação, que é o processo de transformação da matéria orgânica mais grosseira em humus, e de mineralização, que é quando você tem esse humus convertido em minerais, que na maioria das vezes vai ser absorvido, quando a gente fala de solos, né, que tem cobertura vegetal, vão ser absorvidos, né, vão ficar à disposição de plantas, de fungos, que vão estar ali naquele solo. Tá bom? É importante também lembrar que outros componentes vão entrar, como eu falei, por exemplo, até mesmo as minhocas que entram no processo de se alimentar dessa matéria orgânica e emitir e lançar as fezes, né, dentro desse solo, tornando ele mais fértil, né, agilizando esse processo de ciclagem dos nutrientes que vão estar ali. E com relação aos fatores que vão influenciar a sua formação, a gente vai ter fatores como o clima, por exemplo.
regiões mais chuvosas, regiões com extremos térmicos, regiões onde você tem aspectos climáticos mais dinâmicos, você tem uma tendência de um processo mais acelerado de transformações do solo do que, por exemplo, uma região cujo clima não tem tanta chuva, porque a água é um grande agente dentro dos processos de intemperismo, tá bom? A topografia, por exemplo, se você tem um relevo mais declivoso, ou um relevo mais plano também vai influenciar, porque novamente, né, principalmente em termos de chuva, você vai ter diferentes dinâmicas superficiais ali de degradação das rochas para a formação do solo. E inclusive, por exemplo, se você tem um solo que é muito declivoso, a percolação dele vai ser menor, porque você vai ter uma maior drenagem superficial. Se você tem um solo que é côncavo ou que é mais plano, você por vezes tem um tempo melhor de percolação, né. A questão do material de origem, porque a rocha que vai dar origem ao solo, né, os componentes dessa rocha também vão afetar o tipo de solo que vai se formar, e você vai ter aspectos também como a dureza dessa rocha, a resistência dela, né, o desgaste mecânico também. E o tempo como fator principal, né, esse processo ele é um processo que leva tempo, porque todos esses mecanismos vão ter que agir durante muito tempo, durante séculos, durante milênios para a formação dos solos, certo? Então você tem solos mais recentes, você tem solos mais maduros e mais profundos, você vai ter solos mais ácidos, solos com maior teor de ferro, solo com maior teor de alumínio, tudo isso em decorrência também das desses diferentes fatores combinados, você vai ter todas essas variedades de solo. E aí, ainda falando sobre pedogênese, mostrando aqui a dinâmica, né, a ação mecânica, temperatura, vento, tal, vai começar a fracionar esses, eh, componentes iniciais, formando pedregulhos, cascalhos, matacões, outros componentes de grande granulometria. Depois disso, você vai ter a ação química, né, principalmente, porque a partir do momento que a rocha fechada, travada, ela não infiltra a água, tá? É importante deixar isso claro. A água ela não penetra, por exemplo, uma formação cristalina, a não ser que haja uma rachadura, beleza? Então você vai ter, a partir do momento que ela começa a fracionar, a fragmentar e a água vai começando a passar, que aí ela não vai atuar mais superficialmente apenas, mas ela vai se infiltrando nessas rachaduras e vai começar a fazer a remoção, a diluição, a translocação desses minerais, e aí você vai começar a ter cada vez mais processos de desgaste também dessas rochas, principalmente quando você tem rochas calcárias, por exemplo. Existem outras rochas também que têm uma certa solubilidade em água, até porque também, gente, você tem que olhar que o pH da água, muitas vezes ele não é neutro, né, às vezes a água ela tem uma certa acidez que também ajuda nesses processos, certo? Principalmente quando você tem a ocorrência de chuva ácida. A ação dos seres vivos depois disso também vai entrar, e aí vai entrar, como eu disse, minhocas, fungos, bactérias, enfim, as árvores e tal, raízes de árvores, raízes de gramíneas. Tudo isso conjuntamente você vai chegar a um solo mais maduro, já vai estar um solo mais aprofundado, enfim, né, como eu falei, você tem a ação de tudo isso ao longo principalmente do quê, gente? Do tempo, tá? Então tudo que a gente fala que ocorre em escala geológica, ele vai ser muito dependente do tempo, certo? E aí alguns processos relativos à pedogênese, né, você pode ter o processo de adição, que é a entrada de componentes, e aí pode ser a entrada de matéria orgânica, a entrada de água, a entrada de minerais, a entrada de sedimento. Quando você faz, por exemplo, a fertilização de um solo, você está atuando com um processo de adição. Você tem um processo de perda de componentes, que pode ser através de lixiviação, que é a lavagem, diluição e lavagem desses componentes, né, que pode ser através tanto de o escoamento laminar superficial, como através do processo de percolação, ela pode diluir esses nutrientes e levar para camadas mais profundas, é levar para o aquífero, certo? Mas quando a gente fala de lixiviação, a gente fala mais de drenagem superficial, porque é o que é mais rápido e o mais intenso até, a depender do tipo de solo, tá? Você tem o processo de erosão, que é o processo realmente de degradação mecânica daquele solo, você tem, como eu falei, né, o processo de formação de vossorocas, por exemplo, onde formam-se grandes valas pelo carreamento desse material superficial, o carreamento mecânico, né? Vem o vento, ou vem o vento não, desculpa, vem a água da chuva, uma tromba d'água ali, ou até mesmo pequenos cursos d'água que continuamente, com o tempo, em um solo que não está fixado por vegetação, né, que tá um solo que está muito solto, ela vai começar a carrear esses sedimentos e levando junto com ele, né, esses sedimentos, desculpa, essa fração de solo, levando junto com ele também os nutrientes,
Beleza? Você tem a questão da volatilização, e aí a gente fala volatilização de quê? Principalmente de alguns componentes químicos, né, que vão estar ali no solo. Você tem a volatilização, por exemplo, do nitrogênio, você tem a volatilização, por exemplo, do carbono que está na matéria orgânica presa ao solo. A gente falou na aula passada, né, que a matéria orgânica que está ali em decomposição, ela está ali sequestrada no solo. Quando você revolve, ela tem um processo de oxidação ali, e essa decomposição com esse processo oxidativo vai volatilizar esse carbono, vai virar gás carbônico que vai emitir. Você tem também emissão de gás sulfídrico, né, que vai jogar enxofre para a atmosfera, a depender do processo de decomposição. A transferência, né, que é iluviação, ascensão capilar e ascensão capilar. Essa ascensão capilar, como eu disse a vocês, eu não sei explicar, então eu não vou entrar nesses detalhes, porque não é minha área de expertise. Tá bom. E o processo de transformação. E aí, quando a gente fala de transformação, são os processos químicos, tá? São aquelas reações químicas que a gente estudou lá na escola, né? Processo de oxidação, redução, a decomposição da matéria orgânica, hidrólise, né? Que é a quebra da matéria na presença da água, hidratação de materiais, né, você às vezes tem componentes que estão ali no solo, eles estão numa forma estável. Quando a água entra, ele reage com a água, ele hidrata, né, esse componente, ele se torna um outro componente. Enfim, uma série de transformações químicas que vão acontecer sem necessariamente haver também mudança de, de posicionamento, digamos assim, dos componentes, tá? Então, aqui uma listinha de processos que podem acontecer durante esse processo de pedogênese, tá bom? A lixiviação, erosão superficial, dessalinização, lateralização. Uma, um ponto interessante, tá? Que a gente vai conversar também sobre isso quando a gente falar do processo de desertificação, tá? Você tanto pode ter o processo de adição de sais, né? A salinização e a alcalinização meu Deus, de uma fração de solo, como você pode ter a dessalinização e dealcalinização também de uma fração de solo. Então, esse processo ele não é permanente, ele é reversível, certo? Aí tem aqui os processos de transferência explicados, enfim, né? Eu não vou discutir um por um. Tem, alguns deles vão estar lá no site da Embrapa, que eu vou deixar disponível para vocês, para a gente discutir depois, tá bom? E, como vocês puderam ver, né? Você tem toda uma dinâmica na formação do solo, e você tem toda uma dinâmica durante a existência do solo, principalmente em decorrência da interação desse solo com a fração orgânica, tá? E principalmente quando a gente fala de quê? Da ciclagem de nutrientes. O que é a ciclagem de nutrientes? É esse processo, esse ciclo de aporte e retirada dos nutrientes, dos componentes, né, nutritivos ali que estão disponíveis no solo. E aí você tem, por exemplo, o nitrogênio, o carbono, o fósforo, o potássio e enxofre, né? N, N, NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio, principalmente por quê? Porque são os que a gente tem uma maior importância em termos de nutrição vegetal, tá? Os demais entram como outros componentes. Em termos de ciclagem de nutrientes, a gente dá uma atenção especial para o ciclo do nitrogênio, fósforo e potássio. E aí, essa ciclagem de nutrientes é esse caminho que esses nutrientes fazem entre a atmosfera, solo, vegetação, caiu ali nas folhas, vai, forma serrapilheira. O que é a serrapilheira, gente? Serrapilheira é aquela camada de folhas mortas, de matéria orgânica morta ali em decomposição, que vai se formar na camada mais superficial de todas do solo. E essa fração é a fração onde vai estar ocorrendo essas dinâmicas de decomposição para a reintegração dessa matéria orgânica, desses nutrientes, de volta ao solo. Então, essa matéria orgânica decompõe com a ação de fungos e bactérias, volta para o solo, as raízes reabsorvem, volta para as árvores, vai para a folha, e esse ciclo aí vai se repetindo ad eternum, né? Ele não ele vem ao longo de toda a história aí da vida vegetal no planeta, né? Fora os ciclos que acontecem diretamente entre o ar e o solo, tá? Então, falando bem rapidamente, um ciclo que é meio parecido, tá? O ciclo do nitrogênio e do carbono. Os dois têm origem atmosférica, beleza? Os dois têm um processo de fixação, principalmente pela ação biológica, tá? As plantas agem bastante em termos de fixação do carbono, como a gente discutiu no processo de mudanças climáticas, e você tem bactérias nitrificantes que agem muito na fixação do carbono no solo. As plantas também vão fixar de nitrogênio, desculpa, gente. As bactérias nitrificantes vão agir principalmente na fixação do nitrogênio. Eles sequestram esse nitrogênio que está na atmosfera, que é um gás extremamente abundante na atmosfera, eles sequestram para o solo. Eles vão nitrificar esse solo, né? Vão tornar esse nitrogênio disponível ali no solo. Esse nitrogênio vai passar por alguns outros processos ali
biológicos, ele vai se tornar disponível, vai se tornar nitrito, vai se tornar nitrato, tem uma série de processos químicos que eu não acho que vão pedir, então não vou abordar isso aí. Eu até dei uma olhada na fórmula, na dinâmica, mas eu não vou abordar isso aí, porque eu acho que eles não vão entrar nessa parte química, tá? A partir do momento que esses nitritos, nitratos, esses compostos nitrogenados ficam disponíveis, a planta vai absorvê-los através de suas raízes também, porque é um dos componentes que ela precisa para o seu crescimento. Da mesma forma, o carbono, uma parte é absorvida por aqui, mas o principal da absorção do carbono está aqui, ó, fotossíntese, tá? Elas vão absorver principalmente o carbono na atmosfera para fixação. E como é que esse carbono vai entrar para o solo, gente? Matéria orgânica caindo aqui, formando a serrapilheira. Beleza? Beleza, o nitrogênio está ali, como é que ele e o carbono também, como é que ele volta para a atmosfera? Você vai ter bactérias desnitrificantes que vão fazer esse lançamento ou no próprio processo de decomposição da matéria orgânica, tá? Tanto o nitrogênio como o carbono, parte vai ser fixado, parte vai ser devolvido à atmosfera com a emissão de gás carbônico e, salvo engano, o nitrogênio, gente, eu acho que é pela volatilização da amônia, tá bom? Porque tem uma parte do processo que a gente chama de amonização. E aí uma parte dessa amônia ela volatiliza, beleza? O ciclo do fósforo e do potássio ele já vai ser um pouco diferente. Primeiro porque o fósforo e o potássio eles vão ter uma origem mineral, eles não vão vir da atmosfera. Então os ciclos deles vão ser o quê, gente? Vão ser ciclos mais lentos, porque eles dependem muito do processo de degradação mineral para que eles se tornem disponíveis ali para a vegetação que vai se implantar naquele solo. Então, assim, você tem inclusive empreendimentos que fazem a mineração, né, de fósforo, de potássio, para fabricação de insumos agrícolas, tá? Salvo engano, a própria Vale tinha uma mina eu esqueci agora o nome do composto, gente, que chama. Mas que, tipo assim, é um composto, esse composto, uma vez extraído o mineral, eles retiravam o potássio. Acho que era o potássio que eles mineravam. Peraí, deixa eu consultar isso aqui, 2 segundos, tá? Aula online é bom por causa disso, eu já consulto agora. É isso mesmo, gente. A Vale arrendou até uma mina da Petrobras, é porque foi lá em Sergipe, eu lembrava dessa história, para exploração de silvinita para extração de potássio a partir da silvinita, tá? Então, é um ciclo lento, a gente acelera ele de forma industrial para fazer a nutrição vegetal como insumo agrícola, né? E eles dois não vão possuir uma fase gasosa. Aqui eu separei para vocês por quê? Porque o ciclo do enxofre ele tem uns aspectos um pouco diferentes, tá? Primeiro que ele tem uma origem majoritariamente mineral. Por que majoritariamente? Porque você tem uma fração de enxofre na atmosfera, certo? Boa parte dela de origem vulcânica e antrópica, tá? A parte antrópica fomos nós, as emissões de gases veiculares e parte de gases industriais. A gente tem uma contribuição razoável nisso aqui, beleza? Mas você tem um processo de origem vulcânica, só que vulcanismo, gente, é uma coisa que não tem a intensidade que o nosso processo industrial tem, beleza? Mas de qualquer forma, a gente tem uma fração atmosférica, essa fração atmosférica, inclusive, é que está diretamente correlacionada com a presença, né, com a ocorrência de chuvas ácidas, que trazem danos a infraestruturas, a estátuas, enfim, a patrimônio histórico, principalmente, né, em questão de artes e tal, que está exposto. E danos à vegetação também, né? A depender do pH que alcança ali, você pode ter danos à vegetação decorrentes dessa precipitação ácida, ok? Por quê? Porque o enxofre, né, que está na atmosfera, né, esse gás, ele vai solubilizar formando ácido, né? Aí quando chove, com esse gás sulfídrico tendo reagido, ele vai gás sulfídrico não, né? Esse enxofre tendo reagido, ele vai cair na forma de ácido sulfúrico mesmo, beleza? Só que assim, geralmente o pH não é nada que venha causar danos, né? Ninguém vai derreter numa chuva ácida, pelo menos não por enquanto, tá? E a outra forma também de ter uma contribuição atmosférica é com a ação de decompositores que produzem gás sulfídrico, que é aquele gás fedido da decomposição, beleza? Beleza, aqui eu trouxe para vocês uma figurinha que sintetiza, né, um diagramazinho que sintetiza o ciclo do enxofre, né? Então você tem a emissão de fundo dos oceanos, então você tem uma saída oceânica que você tem a precipitação de chuvas ácidas que eu descrevi a vocês, né, que vem principalmente por conta da queima de combustíveis fósseis, da matéria orgânica, né, que decompõe, aqui a produção de gás sulfídrico, né, que eu falei a vocês, e da atividade vulcânica que está aqui, beleza? Maravilha, vamos para frente.
Agora partindo para as características gerais do solo propriamente dito, certo? Quando a gente vai falar do solo, quando você vai fazer uma análise do solo, você vai recortar ele em uma subunidade, você vai tirar uma amostra de solo. Quando você tira uma amostra de solo, você vai analisar ou o perfil ou o pedon, tá? O perfil é a exposição vertical dos horizontes de um solo individual. Você tem como fazer uma análise do perfil de solo, tanto a partir de uma tradagem, que é uma retirada de uma coluna de solo, e você vai fazer o estudo disso aí, ou através da escavação de uma trincheira, beleza? Você vai fazer uma escavação no solo de X metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, e você vai a partir daí fazer uma análise do perfil desse solo para poder fazer a caracterização e sua classificação, certo? Então, quando a gente fala de análise de uma superfície de solo, de um recorte de superfície de solo, né, a gente está falando de um perfil. Olha aqui, ó, o perfil, ó. Ele está falando de uma amostra plana, tá? Aliás, de uma análise plana, melhor dizendo. Quando a gente fala de uma unidade tridimensional, a gente está falando de um PEDON, tá? Que é uma análise tridimensional, aliás, é uma amostra tridimensional, é uma colunazinha quadradinha de solo, beleza? A respeito do perfil, durante o processo de formação, todo esse intemperismo, essas dinâmicas, até mesmo o processo de erosão, né, vamos dizer assim, que eh, vai carrear os solos de áreas mais altas para áreas mais baixas, vão fazer com que a deposição dessas diferentes matérias, né, desses diferentes componentes, vão começando a formar camadas com o passar do tempo, beleza? E aí, com o passar do tempo, essas camadas vão se diferenciar de forma a se consolidar com características específicas a depender da profundidade. E aí você vai ter a separação do solo em horizontes. Então, os horizontes são essas faixas diferentes de solo que vão se formar em diferentes profundidades, certo? Eu trouxe aqui os principais, tá? Existem alguns intermediários, tem o A2, A1, A3, A4, enfim. Eu não vou trazer isso aqui, eu vou trazer os principais que a gente encontra nos referenciais. O primeiro deles é o O, que é o horizonte orgânico, ele não é obrigatório, tá? Ele pode existir ou pode não existir. Ele tem uma tendência de passar a existir com o tempo. Ele é o horizonte formado pela matéria orgânica em vias de decomposição, ou seja, a serrapilheira, toda aquela parte de troncos mortos ali que estão decompondo, enfim, eh, inclusive matéria animal, né? Os animais que morrem de entrada de decomposição, eles vão se decompor, vão ser fragmentados pelos decompositores, depois eles vão sofrer um processo de decomposição até chegar a componentes cada vez menores e vão se integrar ao solo, e aí você vai ter um solo mais escuro, né? Se você pegar a maior parte do solo, por exemplo, em áreas de Mata Atlântica, de floresta ombrófila, por exemplo, onde você tem um componente vegetal significativo, você vai ter uma pequena fração de solo superficial ali, geralmente bastante escuro, rico em matéria orgânica, principalmente em matéria de origem vegetal. Beleza? Abaixo desse horizonte O, você vai ter o horizonte A e às vezes o horizonte E. O horizonte E, ele vai ocorrer entre o horizonte O e o horizonte E, principalmente e o horizonte A, principalmente em situações que tem um grande processo de interação com a água. É o processo que eles chamam de eluviação, que ele vai ter um processo de perda de minerais, né, conforme a água vai percolando ali, ela vai infiltrando, né, porque a gente chama de percolação também, tá, que é quando a água superficial, ao invés de escoar superficialmente, ela infiltra através do solo, a gente diz que a água está percolando no solo. Então esse processo de percolação aí vai arrastando, argila, silt, todos os componentes minerais e vai empobrecendo esse solo. Geralmente são solos pouco férteis e muito lavados. Olha eu aqui de novo fazendo uma pequena intervenção, vindo do futuro editar esse vídeo de novo, né. Eh, uma amiga minha que é doutora em solos, Daniela Siqueira, pessoa maravilhosa, me fez a gentileza de assistir o meu vídeo. Fico lisonjeado, Dani, muito obrigado pela sua paciência. E ela fez uma consideração a respeito de uma informação que eu trouxe aqui para vocês, tá. Eh, ela diz respeito ao horizonte E. O horizonte E, ele não vai ocorrer normalmente aqui, né, esse diagrama aqui, ele não é um diagrama que reflete o que acontece normalmente. O horizonte E vai acontecer entre o horizonte A e o horizonte B, certo? Quando ela me fez essa complementação, eu fui dar uma estudada para poder trazer a informação para vocês, né, mais completa. O horizonte E, ele vai se formar aqui exatamente pela como eu expliquei para vocês agora há pouco, né, pela eluviação do material aqui que vai formar um material diferente aqui, que vai
criar uma nova camada, né, entre os dois horizontes. Então, esse horizonte aqui só vai estar superficial, como está aqui no diagrama, em situações específicas, onde ou ocorreu algum processo erosivo, ou algum processo de formação muito específico. O normal para as provas é que ele vai ser trazido aqui entre o horizonte A e o horizonte B, tá bom? Num contexto de normalidade, é aí que ele vai se posicionar, tá ok? E vamos seguir o restante da explicação como o vídeo estava antes, é porque é uma complementação que eu acho que é importante, e você sabe, se tem alguma informação para mudar, alterar, complementar ou corrigir, eu derrubo o vídeo e trago um novo, e deixo sempre as notinhas lá nos posts da comunidade, tá ok? Aí o horizonte A, novamente, né, que são os horizontes principais, os mais comuns, que é uma zona de mistura de matéria orgânica e substâncias minerais com bastante influência do clima e alta atividade biológica. Ele vai se formar um pouco abaixo do horizonte O, tá vendo? Então, é um horizonte que ainda está muito perto dessa atividade biológica que ocorre aqui em cima, então ela tem muita influência desses aspectos biológicos. Você vai ter o horizonte B abaixo, né, que vai ser um horizonte que vai ter menos interação com essa fração biológica, é uma fração um pouco mais empobrecida do ponto de vista biológico, certo? E você vai ter aí uma proximidade maior com, com a composição mineral aqui dos outros horizontes, né, da rocha matriz, beleza? Quando você vai para o horizonte C, aí você já está falando de um horizonte mais recente, digamos assim, mais próximo ainda da rocha matriz. Basicamente, ele só passou pelo processo de quebra ali dos componentes do solo. É um solo ainda pouco alterado a partir dos seus componentes originais. E abaixo você vai ter, né, no horizonte D, a rocha matriz sem alteração, a rocha matriz propriamente dita, tá? Aqui um estudo de perfil de solo, né? Novamente o perfil vai ser o quê? Vai ser a análise do perfil vai ser essa leitura bidimensional da distribuição das camadas e dos horizontes dentro do terreno, e ele é um dos fatores que vai servir para a classificação do solo, certo? Para você classificar o solo, você vai analisar as características morfológicas, você vai analisar características físicas e características químicas, né? Então você vai caracterizar desde a granulometria, a cor, ao pH, alcalinidade, salinidade, tudo isso aí você vai eh, fazer uma análise de solos. Quando você vai fazer uma análise de solo com sua caracterização, você vai pegar uma série de atributos utilizados, né, para sua classificação. Então vamos lá, alguns dos atributos que vão ser utilizados para sua classificação. A espessura e transição dos horizontes. Então, se você tem horizontes maiores e menores, e outra, a presença e a ausência de determinados horizontes, porque, por exemplo, no processo de formação do solo, em solos muito jovens, você pode não ter a formação de alguns desses horizontes ainda, um solo muito raso. Você pode ter um único horizonte, só o horizonte A, por exemplo, né? Mas então, a presença, a espessura de cada um desses horizontes vai ser um dos determinantes, e também o tipo de transição. Então, você vai ter aqui, por exemplo, uma transição plana, quando você tem realmente ali um fatiamento paralelo ao solo. Você pode ter uma transição ondulada, irregular, ou uma transição quebrada, onde você vai ter a presença de diferentes tipos de horizontes uns dentro dos outros. Você vai ter a coloração do solo, que vai indicar principalmente o que? A composição, porque a depender do tipo de mineral que você vai ter ali, você vai ter alterações na coloração. Então, por exemplo, solos com muito teor de ferro têm uma tendência de ser amarelado, solos com muita matéria orgânica têm uma tendência a ser mais escuros, né? mais próximos do preto, principalmente, né, no horizonte O, que é onde você tem a maior parte da matéria orgânica. Você vai ter aqui, essa parte aqui é interessante, tá? Porque pode cair, eu já achei questão de concurso dizendo isso, tá? Como é que você vai representar a cor do solo? Você vai ter uma formação de um código que é formado pelo matiz. Você vai ter aqui a coloração, isso aqui quer dizer o quê? Laranja, e você vai ter a indicação do valor barra croma, ok? Ah, professor, como é que pode pedir isso? Eu vou resolver uma questão exatamente dessa forma, então isso aqui é meio que decorativo. Então a coloração ela vai entrar, a textura também vai entrar, e aí a textura ela vai entrar tanto em termos de proporção da fração argila, silt, areia, como também na questão da textura do solo ao toque, né? A análise, muitas vezes ela é feita
em campo, e ela pode ser feita através desse tipo de interpretação aqui, mas a proporção de areia silt, areia argila, entra também para a classificação da textura. Então, ela vai ser a proporção quantitativa de argila, silt ou areia na sua composição. Inclusive tem uma pirâmide, eu fiz um quadrado aqui, gente. Tem uma pirâmide que você faz e você vai associando os teores para poder fazer a representação e interpretação disso aí. Então, eu trouxe aqui algumas características de campo para ilustrar. Então, solo arenoso, ele, ele, ele não é pegajoso, ele é áspero e não plástico. Solo siltoso, ele não é pegajoso, ele tem uma sensação mais sedosa, ele é mais suave ao toque, né? E já o solo argiloso, ele é mais plástico, né? A argila, ela tem aquela característica de ser é, moldável, né? Inclusive. Beleza? Então, aqui falando ainda sobre a questão de textura, a gente tem uma classificação granulométrica estabelecida pela ABNT, e aqui você tem os tipos de grão, né, os tipos de dimensão que vão receber os nomes, né? Solo argiloso, quando você tem o diâmetro dos grãos menor que 0,02 milímetros, que é o solo mais fino que tem. Aí você tem a fração silt, fração de areia fina, areia média, areia grossa, grânulo, seixo, matacão e blocos de rocha, né? Aí quando a gente fala de bloco de rocha, a gente já está falando ali da rocha matriz, né, de afloramento da rocha matriz intacta, ok? Como isso aqui é em milímetros, gente, a gente está falando aqui, por exemplo, em 0,2 metros a 1 metro, que a gente tem que dividir por 1000, né? Vamos lá, então aqui na verdade não é 0,02 metro, que é 0,02 milímetros. Então você vê que a fração de argila, ela é uma fração realmente muito, muito fina, beleza? Outra coisa que vai entrar aqui para a classificação do solo, a estrutura do solo, que é a forma como as partículas minerais, elas vão se aglomerar, elas vão se organizar ali e vão formar unidades que vão ser chamadas de pads ou agregados. As principais que eu encontrei na literatura são laminar, quando elas vão formando camadas laminares, né, formando camadas que vão se sobrepondo ali umas às outras. Colunar e prismática, né, vai ser quando forma as colunas. E aí, novamente, prismática quando essas colunas têm ângulos mais acentuados e colunar quando são ângulos mais arredondados. E em blocos, quando você tem aqui a formação de blocos e eles podem ter pontas, né, e arestas, ou bloco subangular aqui quando ele tiver formações menos agudas, né, dos ângulos. E a formação granular propriamente dita, quando ela forma grânulos, e a formação maciça, quando ela forma um grande maciço ali no subsolo. Então, a própria nomenclatura dá uma ideia mais ou menos do que é que você vai encontrar em termos de estrutura, né? Ela é bem intuitiva com relação à associação. Então, novamente, granular, quando ela vai ter a formação de grânulos, né? Então, eles se agregam, mas formam grãos, então ela vai formar tipo pelotas, tá? Laminar, quando você tem a formação de lâminas se sobrepondo ali. Prismática e colunar, na formação de colunas, com prismática, cantos angulares, e colunar, cantos arredondados. E blocos que podem ser angulares ou subangulares também, de acordo com as arestas ali, né? Se ele forma pontas ou não. O grau de porosidade é o tamanho e proporção dos espaços entre as partículas, ele vai ser determinante principalmente da permeabilidade do solo. Então, quanto maiores os grãos, maior vai ser a permeabilidade do solo, né? Porque ele vai deixar mais espaços. Quando o solo tem uma granulometria muito pequena, as partículas vão estar muito próximas, você tem uma tendência maior de ter um solo impermeável, beleza? Então, é, esse tamanho das partículas, essa proporção dos espaços vagos com o tamanho, vai determinar o grau de porosidade do solo, que vai determinar o grau de permeabilidade, né? A capacidade da água de percolar ali naquele solo. E ele vai ser afetado, como falei, por fatores como a textura, como a estrutura, por exemplo. Se você tem um maciço, ou seja, você tem um agregado é, é, paralelo ali ao solo, a água não vai passar pelo meio desse agregado, principalmente se você tiver algum tipo de concreção, né? Então isso aí vai prejudicar, por exemplo, a permeabilidade. Já se você tem grânulos, você vai ter uma porosidade maior, né? Então tudo vai depender muito do tipo de formação, né? Do tipo de estrutura ali que o solo vai estar formando. O grau de compactação também vai afetar, dentre outros. Ok? E agora partindo para os atributos diagnósticos, tá? Essas características são avaliadas no solo, então você classifica a partir desde aqueles aspectos morfológicos, né? E você vai fazendo a classificação aqui, parece até aquela aula de taxonomia, né? Em termos de ordem, aí você vai ter latossolo, argissolo, luvissolo, neossolos. Neossolos, por exemplo, são solos mais jovens, latossolos
são solos mais desenvolvidos. O argissolo, que são solos com alto teor de argila, enfim, né? Plintossolos, que é formação de plintita. E você vai ter aqui subordem, que aí você vai entrar com coloração, e aí entra, como a gente falou, né? Croma, entra o croma, entra o matiz. Você vai ter grandes grupos, aí vai entrar se eles são eutróficos, mesoálicos, e aí vão ter outros aspectos. Eu não aprofundei até esse nível aqui, desse nível aqui em diante, tá? O que a gente analisou aqui, que a gente vai discutir aqui agora, diz respeito só a esse aspecto um pouco mais superficial. Se eles entrarem nisso aqui, eu vou ser franco com vocês, eu não faço ideia de para onde vai, beleza? Então, assim, em termos de atributos diagnósticos, né, quais são? Isso aqui tem tudo no site da Embrapa, vai ter esses atributos aqui, tá? Eu trouxe aqui alguns só para exemplificar. Você vai ter teor de material orgânico, o tipo de material mineral, se há uma mudança abrupta ou não do material textural, tá? Se é um solo, se é um material coeso, se é um material que está mais solto, caráter flúvico, plíntico, salino, sódico, que o salino e sódio diz respeito ao grau de salinização do solo, óxidos de ferro. Então, assim, você vai ter, cara, tipo, eu acho que tem mais eu tenho quase certeza que tem mais de 20 fatores, mais de 20 atributos diagnósticos que vão ser utilizados aí para classificação do solo, certo? Então, eu trouxe aqui as classes de solo que a gente tem aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente no próximo slide, mas aqui você já tem a respeito do tipo de elemento formativo, certo? Então você tem aqui o que? Arge, que é acúmulo de argila, cambiaqui, o cambissolo, que é um solo que passou por processo de transformação, chernossolo, que é rico em matéria orgânica, né? Que tem a coloração preta. Então, tipo assim, o próprio prefixo da formação do solo já traz para você um indicativo de sua formação. Então, aqui uma coisa muito resumida, né? Só para uma questão mesmo de conotação do solo para a gente gravar, né? Latossolos, por exemplo, são solos velhos, muito alterados em relação à rocha de origem, profundos com grande desenvolvimento do horizonte B, né? Representa aqui 31,6% do território brasileiro. Argissolo, solos com acumulação de argila significativa aqui aonde? No horizonte B, 26,9%. Então, só aqui a gente tem mais de 50% dos solos brasileiros representados por latossolos e argissolos. Esse latossolo, gente, a gente encontra muito em áreas de cerrado, tá? Aqui na Chapada Diamantina, por exemplo, a gente encontra bastante áreas com formação de latossolos, é, principalmente na região do agropolo Mucugê e Micoara. Neossolos, solos mais jovens, é o próprio prefixo neo, né, que vem de novo. São solos mais jovens, representa 13% do, da área do Brasil, eles não têm a formação do horizonte B. Aqui é uma generalização, tá? Plintossolos, solo com acumulação de ferro em algum horizonte causando seu endurecimento, 7%. Cambissolos são solos que possuem horizonte B em estágio inicial de formação, então os seus solos estão passando pelo processo de mudança ainda, certo? Eles estão passando por um processo de troca. Gleissolos, que são solos que eles formam uma massa pastosa. Isso aqui, os gleissolos estão muito associados a solos que estão muito sujeitos à inundação durante boa parte do tempo. Então, essa questão da interação dele com a água. Luvissolos, que é a acumulação de argila no horizonte B e alta fertilidade química natural. Enfim, e aqui esses outros aqui vocês podem fazer a leitura depois, né? Mas assim, eu trouxe uma caracterização geral dessas diferentes classes, mas aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo, tá bom? Só para a gente ter um norte na hora de partir para a nossa prova, tá? Aqui mais alguns, né, que eu trouxe aqui por último: chernossolo, vertissolo e organossolo. Depois eu posso passar para vocês o referencial, eu vou ver se eu deixo aqui para vocês o referencial de onde eu tirei isso daqui, tá bom? E agora resolvendo algumas questões, tá? Eu- é o que eu consegui absorver algumas coisas assim em um caráter um pouco decorativo, até porque são aspectos conceituais, beleza? Mas eu trouxe aqui algumas questões para a gente exercitar. Observe o seguinte fragmento da descrição morfológica do solo: a espessura do solo do horizonte A2, o valor e o croma das amostras secas são respectivamente. Aqui ele traz uma descrição, certo? Do solo, como ele está representado a nível de, acho que subordem, né? Que a gente viu ali no slide anterior. Subordem, isso mesmo. Beleza? Então vamos lá. Horizonte A2, 10 a 21 centímetros. 10 a 21 centímetros é a profundidade em que ele está inserido. Então, qual é a espessura desse horizonte aqui? 21 menos 10, 11. Então, só pode ser uma dessas duas questões aqui. Ele está falando da amostra seca. Ele traz aqui a amostra úmida e a amostra seca. Então, ele está falando
dessa fração aqui. Beleza? Beleza. A gente tem aqui o quê? Ele pede o valor e o croma da amostra. Voltando lá no nosso slidezinho de caracterização de cor, a gente vai ter que o valor é o primeiro número e o croma o segundo. Então, a gente está falando o que aqui, gente? Valor de 4 e croma de 2. Então, resposta, letra C. Beleza? Já tecnicamente, a classificação dos solos por critérios granulométricos é. Aí a gente pode fazer o seguinte, vamos começar como sempre aqui fazendo uma eliminação. A camada mais fina que a gente tinha era argila, vamos lembrar, né? Então não existia argila grossa, a gente corta esse aqui e não existia argila fina. Retiramos esses dois componentes da resposta, certo? Não existe silt médio, não existe silt grosso. Silt está correto aqui, silt está correto aqui. Então restamos aqui com essas duas opções, beleza? Então nós temos areia fina, beleza? Areia média ou areia mediana? Areia média é a resposta certa. E aí a gente segue para areia grossa e pedregulho. A única alternativa que pode estar correta é a letra D. Beleza? Apesar de não ter essa classificação especificamente dessa forma aqui na ABNT, mas quando a gente olha para o restante da questão, a gente verifica que o ordenamento e a terminologia utilizada para as demais granulometrias, né, para as demais dimensões de grãos, é a que se encontra mais adequada. Então, essa é a resposta que a gente vai tomar como correta. Julgue o item subsequente referente ao intemperismo dos solos tropicais. O solo B latossólico, então a gente já parte de latossolo, que é um solo que tem um horizonte B já bem desenvolvido. Possui avançado estado de intemperização, então é um solo mais antigo, ele está já bastante intemperizado, o qual se evidencia por meio da completa alteração dos minerais primários menos resistentes e, por conseguinte, pela fração argila de baixa atividade. Então, você tem se você tem um solo bem desenvolvido, tá? Esses minerais primários aqui, eles vão ter passado por uma alteração, porque vamos lembrar, a formação dos horizontes, ele vem exatamente pelo processo contínuo de intemperismo e desenvolvimento. E quando a gente fala disso, quanto mais tardio o solo, mais decomposto não, né? Mais transformados, digamos assim, vão estar essas frações. Então, a gente tem aqui, a resposta está correta. Aqui para a gente fazer uma correlação entre a primeira coluna e a segunda, né? A numeração entre a primeira e a segunda de acordo com a análise desse processo aqui de evolução do solo, beleza? Então a gente tem aqui características do solo, maravilha, e aqui a gente tem o que? Os horizontes minerais aqui, aliás, os horizontes que são formados e tal, e a gente tem que correlacionar aqui, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, rocha-mãe. Quem é que vai ser a rocha-mãe? A gente vai ter aqui a matriz que, submetida ao intemperismo, se degrada e se decompõe, dando origem ao solo. Então, só pode ser uma dessas três opções aqui. Vamos lá. Regolito. Horizonte solo rico em matéria orgânica seria o C? Não. Rico em matéria orgânica são as camadas mais superficiais. Beleza? Horizonte formado por parte bastante desagregada da rocha-mãe do subsolo. Provavelmente isso aqui. Tá? Mas vamos ver os outros. Horizonte formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe. Pronto, aí a gente estaria falando aqui já dessa opção aqui. Mas vamos ver aqui a, a terceira opção aqui. Letra B, horizonte mineral subsolo. Horizonte formado por parte bastante desagregada da rocha-mãe subsolo. Ok, já temos aqui uma correlação aqui do 3. Não pode ser o 5, mas se o final é 1, não pode ser o 5, então a gente já elimina esse aqui. E no caso aqui da segunda opção, a gente tem aqui horizonte formado por parte pouco desagregada da rocha-mãe, que é isso aqui, ó. Beleza? Que a gente viu que é o horizonte C, é o que está mais próximo da rocha-mãe. Passou por pouco processo de intemperismo. E por último aqui, ó, no Brasil, os latossolos são os solos mais representativos. A gente viu lá na tabela que ele ocupa realmente a maior fração do território em termos proporcionais com relação aos demais solos. Do ponto de vista geográfico, né, em relação a esse solo, pode-se afirmar que são solos pouco evoluídos. A gente viu que são solos bastante evoluídos, então vamos botar, seria uma dessas três opções aqui, certo? É, lateralizados e arenosos, com horizonte bem incipiente e úmico, bem desenvolvido, bauxitizados e pobres em argila minerais e oxidróxidos de ferro e alumínio,
ou lateralizados e rico em argilo minerais e oxidróxidos de ferro e alumínio. O que é essa lateralização? É um processo de acúmulo de ferro através da retirada de outros compostos, principalmente a sílica, através da eluviação, que é aquela lavagem da água através do processo de percolação. Então o solo resta não é que ele é enriquecido com ferro, mas ele resta como um solo ferruginoso, rico em ferro, tá? E em argilominerais. Então seria a opção D, ok? Gente, ficamos por aqui. Espero que tenha conseguido ajudar vocês em alguma coisa. Muitos de vocês talvez já tivessem nesse nível aí de estudo, nesse nível de análise, até pelo momento tardio que eu estou trazendo o conteúdo. E eu espero que eu tenha conseguido agregar pelo menos um pouquinho, alguma informação de valor aí no processo de preparação de vocês, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado, como sempre. Se identificarem qualquer tipo de equívoco, por favor, coloquem aqui embaixo. Se tiver alguém da área especializado em solos aí, coloca aqui embaixo se verificou alguma informação passada que não está de acordo ou não está contento, tá? Porque assim, minha intenção é ajudar vocês. Eu não quero lançar vídeo só pelo clique. Eu só trouxe, na verdade, porque muita gente pediu várias e várias e várias vezes. E mesmo não sendo minha área de expertise, por isso que eu demorei, eu fui estudar, fui procurar, trazer um conteúdo e, como eu disse a vocês, algumas coisas eu nem cheguei a abordar para não estar passando, não correr o risco de estar passando alguma informação equivocada, tá bom? Gente, novamente, espero ter conseguido ajudar, nem que seja com um pouquinho, nem que seja com um pedacinho aí na formação de vocês. Desejo a vocês bons estudos, uma boa preparação e até a próxima aula. Tudo de bom para vocês, uma boa semana e até breve.